Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tatiano novamente e hoje a gente vai falar sobre o que é VPN. Mas antes, vamos recordar um pouquinho o que a gente viu nos últimos vídeos. A gente falou sobre LAN, que é a rede local, falou sobre o WAN, falou sobre switches, roteadores, firewall, mas hoje vamos falar sobre VPN. Então, o que é uma VPN? VPN é a abreviação para Virtual Private Network. Traduzindo, seria uma rede privada virtual. Mas o que seria isso? Então a gente tem aqui a nossa WAN, que seria a nuvem, a nossa internet, e nela eu tenho diversas aplicações. Eu tenho sites, eu posso utilizar aplicativos, eu tenho servidores de dados, de uma maneira geral, servidores de streaming, que nem YouTube, TikTok, tenho servidores de gamers. E a VPN, ela cria um caminho seguro no meio disso tudo. É como se eu tivesse uma passagem livre, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Mas antes, vamos entender aqui como a VPN se posiciona no modelo TCP/IP. A gente viu que a gente tem os switches e cabos no acesso à rede, a gente tem o roteador na parte de internet, o firewall no transporte e as aplicações de uma maneira geral, Google, WhatsApp, Spotify e assim por diante. A VPN, dependendo do protocolo que a gente utilizar, ela vai estar posicionada na camada de acesso à rede ou na camada de internet. Na camada de acesso à rede, a gente tem o PPTP, que é um protocolo bem utilizado em ambientes Windows, e eu tenho o MPLS. Normalmente, quando eu contrato uma VPN de uma operadora para fechar a comunicação entre diversas unidades, matriz filial, normalmente a gente contrata uma MPLS com operadora que se tem garantia de bandas, esse tipo de coisa. Mas a MPLS é um tipo de VPN. E na camada de internet, normalmente a gente tem o IPsec. Vamos fazer uma pequena analogia para facilitar um pouco o entendimento. Imagina aqui uma cidade onde a gente tem o caos urbano aqui no trânsito. Imagine um túnel por onde eu passe, isolado desse caos da cidade. A VPN, inclusive, a gente costuma se referenciar a ela como um túnel. Seria isso. Eu tenho a passagem livre no meio do caos por um caminho seguro. Mas como funciona a VPN? Como a gente disse, a gente tem o caos aqui da internet com as nossas aplicações mais comuns de sites, servidores de jogos, de vídeos, aplicativos, assim por diante. Mas eu também tenho os riscos da internet, que são disseminação de vírus, os cavalos de Troia ou trojans, que parecem aplicativos legítimos, mas lá dentro ele tem código mal intencionado. Um trojan muito comum que rolou um tempo atrás foi um vídeo da vaca louca, que você dava o play ali na aplicação, ele mostrava um videozinho da vaca dando risada, mas ele acabava infectando tua máquina com algumas instruções maliciosas. E eu também tenho ali os hackers, né? Pessoas que estão mal intencionadas nisso tudo. E como essa bagunça da internet, com esses riscos, todo esse tráfego legítimo e perigoso, como eu posso liberar um acesso para um colaborador de uma empresa à rede local, os recursos que estão na rede local? Então imagine que eu tenho um colaborador aqui no ponto A e eu tenho a rede aqui local no ponto B. Nessa rede eu tenho um servidor de arquivos, eu vou ter aqui uma impressora e eu vou ter também o CRM. Como eu faço para liberar esse acesso a alguém que está trabalhando de casa, remoto, por exemplo, ou em viagem? O mais comum seria a gente subir um servidor de VPN e com isso a gente tem um túnel seguro entre a ponta A do colaborador remoto e a ponta B. Com isso, todo o tráfego ele correria criptografado. A parte de criptografia também daria um outro vídeo para falar sobre isso, mas basicamente seria o quê? O dado, ao invés de ele correr aberto, ele vai correr fechado, vai correr embaralhado. E só vai conseguir desembaralhar aquela informação quem tiver a chave do outro lado. Então é mais ou menos assim que a criptografia funciona num caso desse de VPN. E com isso, esse colaborador vai conseguir acessar via túnel a impressora, o CRM e o servidor de arquivos. Mas esse exemplo é um uso corporativo de uma VPN, pensando no contexto de empresa. Mas existe um outro exemplo de uso, e esse exemplo ganhou um certo destaque recentemente aqui no Brasil.
que seria, através da internet, você conseguir acessar do ponto A, no caso aqui do Brasil, recursos que estão disponíveis somente para outros países, seja por questão de bloqueio, ou seja porque o aplicativo de streaming que você vai querer assistir, ele tem um catálogo diferente para os Estados Unidos, por exemplo. Então, se cria um túnel entre a ponta A do Brasil e a ponta B dos Estados Unidos, e a partir dali eu consigo acessar os recursos como se estivesse nos Estados Unidos. Então, meu catálogo de filmes no Netflix, um e-commerce que só vende nos Estados Unidos, o X, no caso aqui, quando teve um bloqueio aqui no Brasil, e sites que fornecem serviços somente lá dentro do território dos Estados Unidos. Então, essa é uma outra forma de uso de VPN que talvez seja mais comum que as pessoas conheçam. É possível utilizar para disponibilizar recursos para um colaborador remoto, como se ele estivesse dentro do escritório, ou é possível navegar como se eu estivesse em outro local do mundo, como no exemplo aqui, que o usuário está no Brasil, mas ele está navegando como se estivesse nos Estados Unidos. Tem algumas pessoas que utilizam VPN com medo, por exemplo, de vigilância de governo, esse tipo de coisa, principalmente em países que possuem algum tipo de perseguição ou repressão à informação. Mas aí também já é um outro contexto bem diferente do nosso aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe seu like. Até a próxima. Obrigado.